Hoje à noite, já que é Tisha B'Av, o nono dia do Av, o costume não é de falar boa noite. Mas, entretanto, só tem uma maneira como iniciar, dizendo justo esta lei, que hoje não se fala boa noite. Apesar que eu gostaria de falar boa noite para vocês todos, mas eu não posso segundo a lei. Mas eu quero que vocês todos considerem como se tivesse dito boa noite. E com isso, acabamos de falar boa noite várias vezes, mas tudo dentro da lei. De qualquer jeito, hoje é Tisha B'Av, o nono dia do Av, quando é proibido o estudo da Torá. Hoje, normalmente, não se pode estudar a Torá. Somente assuntos ligados diretamente com o dia de hoje, que é Tisha B'Av, sobre a destruição do Bet HaMikdash, do templo sagrado. Por isso, para de novo ficar dentro da lei, já que nosso assunto é meditação, vamos, depois desta aula, dar um tempo para cada um meditar um pouco sobre o Bet HaMikdash. Assim, nós vamos cumprir exatamente a exigência do dia e da noite, aliás. O nosso assunto é meditação. Na última aula nossa falamos um pouco sobre meditação. Falávamos sobre várias escolas de meditação, o motivo que as pessoas buscam a meditação e qual que é a diferença com a meditação judaica. Normalmente, as pessoas buscam a meditação por uma variedade de razões. Começando que tem várias pessoas que se procuram. Isso aqui é um fenômeno bem atual, que se ouve pessoas falam, eu não me achei ainda. As pessoas estão perdidas e eles mesmos estão querendo se achar. É uma linguagem usada em várias línguas. Eu estou me procurando, não me achei ainda. Você fala para uma pessoa, ele não se achou ainda. A meditação é uma forma de uma pessoa se achar, é uma forma de alguém ficar no foco, é uma maneira de buscar um pouco de tranquilidade e vazio. Nós somos numa época onde está tudo tumultuado, a nossa cabeça está tumultuada, muita informação no mesmo tempo. A gente se sente bombardeado com tanta informação no mesmo tempo que não tem sossego, não tem os momentos que pode se concentrar. Precisamos esvaziar um pouco a nossa cabeça. Também um grande motivo para a meditação. Tem pessoas que somente tirando esse excesso de informação e movimento que tem na cabeça já é um objetivo. Tem pessoas que procuram a tranquilidade através da meditação. Mas de qualquer jeito vimos durante a semana passada que a nossa meditação tem um objetivo diferente. É para se aproximar para Hashem, mas isso aqui é uma palavra muito vaga. Se aproximar para Hashem é algo que merece explicações sobre isso, vamos se dedicar hoje. O que queremos através da meditação é entrar em harmonia para a inteligência da nossa alma. E vamos começar com essa frase. Entrar em sintonia com a inteligência da nossa alma. Cada um de nós possui uma alma. Temos muito pouca informação para poder definir exatamente o que é uma alma. Normalmente, quando se pergunta para alguém o que você conhece sobre tua alma, vai resumir: minha alma sustenta o corpo. Mas a alma tem muito mais, ela é muito mais poderosa de uma certa forma, tem muito mais conteúdo além do fato que ele sustenta o nosso corpo. A nossa alma é uma parte divina e busca uma ligação com Deus. E não somente uma ligação intrínseca e forte. E isso que é uma alma, usando as palavras conhecidas para quem que estuda o Sagrado Tanya, que é o livro mais básico no movimento do Chabad, que a nossa alma é uma parte de Deus que vem de cima, e o Baal HaTanya, o autor de Tanya, acrescenta mesmo, ou seja, não é exagero. A nossa alma é uma parte de Deus mesmo. E a nossa alma tem uma inteligência. Ela é muito inteligente.
obviamente, um nível de inteligência que é totalmente diferente do que a nossa inteligência. Durante a nossa alma vamos tentar esclarecer isso um pouco mais, mas por enquanto vamos seguir com essa ideia que a nossa alma é muito inteligente e ela busca um contato, uma ligação com Hashem muito forte e íntimo no mesmo tempo. Se nós podemos pegar uma carona com a nossa alma, entrar nesta forma que nossa alma entende, se juntar com nossa alma, isso, de uma certa forma, é o objetivo da nossa meditação. Ou seja, entrar na sintonia da nossa alma vai ser a primeira fase que nós vamos ver hoje, que está ligado com Hitbonenut, está ligado com Hitbonenut, que significa, nós estudamos na semana passada, Hitbonenut significa meditação. Isso não é uma tarefa fácil, porque corpo e alma, para juntar corpo e alma é somente Deus que consegue. Tudo que a alma representa, o corpo tem dificuldade de assimilar e entender. E o corpo representa algo que é totalmente oposto para aquilo que é a proposta da alma. A alma está querendo se conectar com Deus, viver com Deus, entender o significado de se conectar melhor. E o corpo tem outras ideias. O corpo principalmente está querendo ter o que nós chamamos um good time, uma boa vida. E para uma alma se ligar com o corpo, ou seja, uma pessoa, mesmo quando a sua alma se reveste dentro do seu corpo, poder apreciar e valorizar e se conectar com a sua alma, e através disso aqui sentir o que sua alma sente, querer se aproximar com Deus, e para isso se tornar objetivo da nossa vida, não é tão fácil. Por isso, para entender o processo que acabamos de ver, que nós queremos, através da meditação, entrar e ter o contato com nossa alma que está conectada com Deus, devemos aprender quais que são os mecanismos que nós temos para poder conseguir um objetivo tão nobre, sentir a nossa alma e sentir a inteligência da nossa alma e a sua aproximação com Deus. Como que nós vimos durante a nossa última aula, a meditação também passou por várias etapas. Há um conceito que se chama nevuá, profecia. Profecia é o quê? O que o Navi, profeta, faz para poder ter esse contato tão forte com Deus? O Rambam Maimonides, quando ele escreve o que é um Navi, os Bnei Hanvim, os jovens Neviim, ele descreve o seguinte: eram pessoas que eles conseguiram se concentrar através de livrar a sua mente de tudo que atrapalha. Ganhar uma concentração forte ligada com Deus. E acompanhada com uma boa música e uma boa companhia, eles conseguiram enxergar e entender os assuntos de uma maneira totalmente diferente. Ou seja, um Navi, um profeta, alguém que consegue eliminar toda e qualquer interferência do seu corpo, que corpo aqui significa materialidade, consegue entrar na sintonia da sua alma, aonde que ele coloca toda a materialidade em segundo plano, que não está se interessando naquela hora em nada disso que acontece no nosso mundo, vive uma outra realidade. Assim ele entra em sintonia com sua alma, ele é capaz de entender aquilo que sua alma entende. Ele é capaz de sentir aquilo que sua alma sente. No fim, ele vive uma vida diferente, que isso aqui é o que a Torá chama de profecia. Obviamente, dentro da profecia existem vários níveis. Moshe Rabbeinu, o grande Moisés que representa o auge, o ápice da profecia, era alguém que poderia ter com Deus uma ligação person to person a qualquer hora, já que ele conseguiu entrar no nível da profecia tão profundo, onde que ele sentiu somente a alma e nada daquilo que o corpo representa. Mas
como o decorrer do tempo, até na época do segundo Bet HaMikdash, não houve mais profecia. As pessoas perderam a capacidade de poder entrar tão profundo em suas almas, estava mais preso para o corpo e aquilo que o corpo representa. Quando falamos corpo, significa materialidade que o corpo normalmente representa. E perderam o dom da profecia. Por isso, já na época do segundo Beit HaMikdash, não houve mais profecia. Mas se dedicaram para um outro assunto. Através da meditação, conseguiram atingir seres espirituais como anjos, atributos de Deus, e entrar também de uma forma transcendente nas outras realidades e buscar uma energia, trazer aquela energia para nós. Quando se olha no Talmud, se percebe que isso era, na época talmúdica, se ligar com anjos assim diante, isso era uma forma da meditação deles. O grande mestre Rebbe Akiva, que é muito conhecido no Talmud, consultou o seu professor, o seu Rebbe, chamado Rebbe Eliezer o Grande, e pediu para ele lhe ensinar como se pode ter contato com anjos e seres espirituais. O Rebbe Eliezer falou para ele que isso aqui é algo perigoso, não é qualquer um que deve mexer com isso. E durante o decorrer do tempo, vimos que isso também não se tornou um hábito para continuar. Terminou aquela época de mexer com anjos assim diante. E começou outras maneiras. Tipo a época que nós vimos de Rabino Avraham Abulafia, que ele se dedicou muito para mantras, permutações de letras. Ele escreveu letras de várias formas, achou valor numérico das letras. Ele se aprofundava demais. E ele se aprofundava tanto, se concentrava tanto nas letras e nas permutações, que as letras começaram, de uma certa forma, a falar com ele. Esse tipo de meditação foi muito questionado. Ainda existem muitos livros de Rabino Abulafia que nunca foram publicados. Os outros cabalistas na época dele ficaram com grande dúvida se é para continuar com o caminho dele. Quando olhamos nas obras de Reb Chaim Vital, que ele era o aluno preferido do grande mestre, o Arizal, quem difundou o Kabbalah, ele escreve que após destes tipos de meditações, ele ia se acordar, ele era paralisado na metade do corpo dele. Ou seja, o assunto levou até um extremo que atingiu ele fisicamente. Hoje, temos poucas pessoas que se dedicam para este tipo de meditação. A meditação que nós temos hoje, baseado sobre a linha do Hassidut, não é tanto para atrair seres espirituais como anjos ou atributos chamados Sfirot, assim diante, e tentar captar mensagens deles, ou letras através de permutações estilo Rabino Abulafia. A nossa ideia é diferente. Em vez de atrair essas energias para nós, que não sempre nós somos prontos para assimilar isso aqui, já que nós somos pessoas que moram no mundo terrestre. A ideia da Hidbonenut, da meditação nossa, é em vez de desfazer descer e trazer para o nosso mundo realidades diferentes espirituais, é para a gente fazer uma visita para aqueles mundos, que é muito mais seguro. Obviamente, nós vamos se preparar diferente, nós vamos entrar nas realidades diferentes do que a nossa e tentar assimilar isso aqui de uma forma até muito prática. Isso é o que nós chamamos de Hidbonenut, entrar na sintonia da nossa alma. Dá para captar isso que estou falando? Está muito difícil. Está abstrato? Porque vai ficar pior. Eu tenho só uma perguntinha, Sim. Que agora já não lembro mais. O Rabi Shimon Bar Yochai, o Zohar,
Rabi Abulafia, antes ou depois? O Rabino Abulafia, nós estamos falando de 450 anos atrás. Rabi Shimon Bar Yochai, nós estamos falando de 2000 anos atrás. A diferença de tempo é muito grande. Sim, ok. Significa que Abulafia é depois do Arizal? Muito depois. Não, Abulafia é antes da Arizal, desculpa. Abulafia é antes da Arizal. Eu pensei que você vai falar Rabi Shimon Bar Yochai, por isso eu falo. Não, Abulafia é antes do Arizal. No fim é o seguinte, nós devemos entrar na inteligência da nossa alma. E como que nós vamos fazer isso aqui? Aqui devemos começar a aprender qual que é o mecanismo, quais são as técnicas de Hitbonenut, que isso é o objetivo da nossa aula de hoje. Em primeiro lugar... Não é aqui para passar? Aqui não foi. Sabina, por que o Zohar não pode ser chamado primeiro, antes, se foi antes do Arizal? Primeiro do quê? Não, porque você disse que o Arizal foi o primeiro que introduziu a Kabbalah. Mas o Zohar do Shimon Bar Yochai foi bem antes. E sim era Kabbalah, não era Kabbalah? Em primeiro lugar, na época de Rabi Shimon Bar Yochai, a Kabbalah estava totalmente oculta. Totalmente. Somente para aquelas pessoas que se dedicaram para o Zohar era conhecido. Ele escreveu o Zohar, mas há uma grande discussão quem que escreveu o Zohar. Se vocês querem se aprofundar nesse assunto, consulte o Rabino Google e você vai sair, ou Chabad.org, desculpa, sai Chabad.org, vai sair muita informação sobre o Zohar. É questionado até hoje. Quem foi primeiro? Não, quem que fez o Zohar? Quem que escreveu o Zohar? Se foi Moshe de Leon, aliás, que a esposa dele falou que foi ele. E normalmente devemos acreditar nos esposos, mas nesse caso não vamos acreditar, porque todas as grandes pessoas, eles seguem a ideia, todos os rebes, que o Zohar foi escrito para Rabi Shimon Bar Yochai, inclusive o Arizal. Entre Rabi Shimon Bar Yochai e o Arizal passou quase 1500 anos. Durante esses 1500 anos, houve várias escolas do Kabbalah. Várias. Muito na Itália, várias outras, onde que os livros existem, mas também de uma forma muito oculta. Mas se vocês vão querer estudar a história do Kabbalah, é um outro assunto, porque isso aqui já merece uma outra aula. No fim, quando chegou a época do Arizal, ele começou a divulgar o Kabbalah. O Arizal é conhecido não para quem que montou o Kabbalah, quem começou a divulgar o Kabbalah. Até aquele momento estava muito oculto. A partir desse momento, a mitzvah legalot zot ha-chokhmah, segundo o Arizal, uma grande mitzvah para difundir e divulgar o Kabbalah. Por isso, voltamos sempre até o Arizal. Arizal fez vários livros sobre o Kabbalah, e isso aqui, durante nossas aulas, já mencionamos alguns. Durante nossas próximas aulas, quando vamos tocar no assunto do Gilgulim, reencarnações, assim diante, também está baseado sobre o Arizal, apesar que tem seus fundamentos nos homens. Exatamente. Ok, voltamos para o nosso assunto. Até que veio os movimentos do Hassidut, muito ligado com Chabad também. Logo vamos ver o movimento do Chabad, que eles enfatizaram o conceito de Hitbonenut, que nós já vimos que Hitbonenut significa meditação. Mas qual que é a ideia do Hassidut sobre meditação? Para entender aquilo que nós entendemos. E agora vamos se basear um pouco sobre essa frase. Entender o que nós entendemos. Já vimos uma frase hoje básica que é entrar em sintonia com nossa alma, aquilo que a nossa alma entende. Queremos captar aquilo que nossa alma entende. Agora vamos introduzir mais uma frase super importante para nós, que significa saber e conhecer aquilo que nós entendemos. Uma frase um pouco estranha. Se já conhecemos, o que mais tem para saber? Mas tem muita coisa que entendemos bem, mas o assunto é longe de nós. O Talmud usa uma frase: Eino domé, não dá para comparar, ouvir,
que significa, ouvir significa também entender, e no outro lado tem entender, não dá para comparar entender com uma pessoa que consegue enxergar. Quem enxerga é totalmente diferente daquilo que uma pessoa ouve. Apesar que quando ele ouve, ele entende, ele acredita, mas é totalmente diferente quando ele escuta e ouve, e entende, ou quando ele é presente, ele consegue enxergar isso aqui com seus próprios olhos. Isso é um conceito que já mencionamos em várias aulas, mas já que é importante para nós, eu vou falar sobre o assunto de uma forma resumida. O Talmud diz que alguém que testemunhou um crime, ele não pode mais julgar o assunto. O Dayan, que é o juiz, não pode ser o testemunho. Testemunho é só uma coisa, um departamento, e depois o mérito tem que ser julgado. E isso é algo que podemos questionar. Quem que seria melhor para julgar o assunto, se não a própria pessoa que ele viu com seus olhos? O juiz, ele está acreditando naquilo que ele está ouvindo dos testemunhos. Mas o próprio testemunho que estava presente e viu com seus próprios olhos, será que quando ele vai julgar o assunto, não vai julgar com mais certeza? Diz o Talmud, não. Uma pessoa que viu algo com seus olhos, que estava presente, ele vai ficar tão envolvido no assunto que ele perde o raciocínio. O raciocínio jamais que vai vigorar nessa pessoa. Ele viu. Se ele viu, por exemplo, um crime terrível, obviamente que ele vai culpar, ele não vai querer ouvir desculpas, ele não vai querer ouvir motivos. Diz a Torá, não. Devemos, mesmo nas piores situações, devemos analisar racionalmente o que aconteceu. A Torá mandou nos julgar não com aquilo que nós vimos, mas com aquilo que nós entendemos. Mas uma coisa percebemos, o impacto e a certeza que nós ganhamos através de ver e enxergar é muito, muito próximo. Isso faz parte de nós, a gente não consegue se desvincular daquilo. Aquilo vai deixar sobre nós uma marca eterna. Nós não vamos conseguir nunca se livrar, porque a gente viu. Quando a gente viu com nossos olhos, ninguém mais questiona o assunto. Entre os Hassidim, se conta normalmente uma história para demonstrar isso aqui, para facilitar o conceito. Provavelmente vocês todos conhecem a família Halper, Rabbi Halper do Bet Chabad. E a matriarca daquela família era uma pessoa que se chamava a tia Sara. A Sara Steinmetz é uma neta dela. E a Sara, chamada tia Sara, o trabalho dela na Rússia era ajudar as pessoas como sair da Rússia. E qual que é o método que eles usaram? Obviamente, naquele tempo, eles falsificaram passaportes. E após a Segunda Guerra Mundial, quando o governo russo deixou todos os cidadãos poloneses para sair, abriram uma porta que quem era um cidadão polonês pode voltar para a Polônia. O que fez a tia Sara? Ela montou para todos os russos, Hassidim, passaportes poloneses, e assim todos os nossos pais e avós saíram. O plano dela era para sair, após de tudo mundo, se ela ficou até o fim, ela tinha que sair como último trem. Mas o plano não deu certo, e os russos naquele tempo pegaram ela quase quando ela estava se salvando, e pegaram ela, foi presa. Tentaram descobrir dela quem eram as pessoas responsáveis para esse projeto tão complicado. Quem eram os ajudantes dela? Quem eram os outros Hassidim que participaram? E por mais que torturaram ela não abriu a boca. Tentaram todo tipo de tortura. Hoje Tisha B'Av, mas mesmo assim não vou me prolongar. Mas mesmo assim, a senhora era forte mesmo. Até chegar a falar para ela o seguinte: nós tentamos tudo com você, você é forte, mas não vamos te quebrar. Aqui no outro quarto tem teu filho. Ele também está sendo torturado. Você vai abrir a boca ou não? E ela falou não.
Falamos, olha, nós vamos torturar ela. E ela acreditou que eles são capazes, porque ela viu o que eles fizeram com ela. Não duvidou a palavra dela. Em termos de conhecimento, aquilo que chamamos seichel, não faltou nada. Mas ela era forte. Finalmente, abriram a porta e mostraram para ela o filho dela. Naquela hora, ela desmaiou. Ela, infelizmente, não abriu, ou seja, felizmente não abriu a boca, mas infelizmente não saiu da Rússia. O filho se salvou depois. E segundo o filho, obviamente, ela não abriu a boca, porque ela era forte mesmo assim. Mas sempre se falava qual que era a diferença. A diferença era entre entender, acreditar, ou ver com os olhos e conhecer o assunto de perto. Quando vimos alguma coisa de perto, quando enxergamos alguma coisa de perto, é uma outra coisa. É uma outra forma de entender. E o nosso objetivo de Hitbonenut, de meditação, é mudar o nosso conceito que Deus é lá em cima, no céu, e vários outros termos que nós usamos. Que nós conhecemos. E nós entendemos. Entendemos bem, mas não é uma realidade nossa. Para isso se tornar uma realidade com vida, isso é somente através da meditação. Ou seja, uma pessoa que não usa a meditação racídica, ele vai saber tudo. Ele pode estudar, ele pode entender, mas o assunto é lá, é distante, é longe. Não diz muito para ele. Se ele vai meditar sobre o assunto,